da continuidade ao estudo em carne viva. O Espírito Santo colocou no coração do irmão Paulo. E antes de iniciarmos, vamos ter um tempo de oração. Todos os irmãos e irmãs têm liberdade para orar. Pai Celeste, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tua graça e misericórdia. Por mais uma semana que o Senhor nos sustentou. Deus, muito obrigado, Pai querido. Obrigado por estarmos juntos hoje, Senhor, reunidos, único e exclusivamente no teu nome, Senhor Jesus. Tu és tudo para nós, Senhor. Senhor, o Senhor tem toda a liberdade, ó Deus, no nosso meio, Senhor, que teu Espírito Santo venha encontrar em nossos corações, Senhor, uma terra fértil, ó Deus, para que a tua palavra venha frutificar, ó Deus, para a glória do teu próprio nome, Senhor. Fala conosco, Pai querido. Lava-nos com a tua palavra, Senhor, para a glória do teu próprio nome, Deus. Senhor, também pedimos que o Senhor repreenda todo mal, Senhor, todo espírito maligno que se levantou contra o reunir da tua igreja, Pai. Amém, Senhor. Nós repreendemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua palavra tenha livre curso, ó Deus, para a glória do teu próprio nome. Glória a Jesus. Do irmão Paulo em tuas mãos, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja conduzindo, guardando a mente e o coração, Senhor, para a glória do teu nome. Pedimos a ti no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a ti por essa oportunidade de estarmos reunidos. Nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Fomos comprados pelo teu precioso sangue, Senhor. Glória a Jesus. Fomos lavados e redimidos. Sim, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, que tem a primazia sobre todas as coisas, possa conduzir esse tempo segundo a sua vontade. Sim, Senhor. O Senhor possa se manifestar e edificar a tua igreja. Só o Senhor edifica a igreja, Senhor. Muito material apropriado, Senhor, para essa edificação é o próprio Cristo, como centro, como fundamento e como sobre-edificação. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada um dos nossos irmãos, pelas expressões do teu Espírito na vida deles, expressões de Cristo. Pedimos ao Senhor a oportunidade, Senhor, durante essa peregrinação, essa jornada na vida que o Senhor nos deu, de aprendermos mais do Senhor e expressarmos o Senhor nessa terra. Porque somos feitos tua semelhança para expressar o Senhor. Agradecemos a ti também, Senhor, por essa semana que se passou, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu, Sim, sim. pela graça, pelo andar de cada um de nós no Espírito, e o esforço, Senhor, em permanecermos no descanso, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o teu Espírito, Senhor, nos conduza. Somos gratos por tudo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Ah, tá. Não sei se... Acho que eu começo daí e depois venho para cá. Não, ah, tá. Tem um cantinho, né? Você pode ser. Lá é bom que tem um... Bom, irmãos, vamos, pela misericórdia do Senhor, continuar um assunto que nós estávamos tratando. Então, eu pedi para o Tiago projetar essa tela, que nós tivemos essa primeira tela aqui no primeiro encontro. E nessa tela, nós temos aqui um homem, né? O espírito, a alma e o corpo. E cada uma parte do espírito, da alma e do corpo. A comunhão, intuição, consciência, a alma, emoção, mente e vontade,
o corpo ali, os sentidos, audição, visão, né? O sangue e os órgãos. E nós podemos ver, irmãos, que isso aqui é o homem, né? E a palavra fala que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Então, Deus, que é um só Deus, mas subsistem 3 pessoas distintas, ele formou o nosso espírito em 3 partes também. E cada uma delas corresponde a uma pessoa. Né? A consciência corresponde ao Pai, a comunhão ao Filho e a intuição ao Espírito Santo. Na alma, a mesma coisa. Eu não vim fazer a minha própria vontade, mas a vontade de meu Pai. E depois o apóstolo diz que nós temos a mente de Cristo. E as emoções são expressões na alma do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo consistem em expressões e expressões. Amor, alegria, paz. É a mesma coisa no nosso corpo, né? Nós temos aqui, os sentidos que expressam o Filho, né? Os irmãos lembram daquele versículo que João disse? O que os nossos olhos viram, o que nossos ouvidos ouviram, o que nossas mãos apalparam acerca do verbo da vida. Né? Os órgãos aqui, o Pai, Cristo é o cabeça. Né? Mas dentro do cabeça há algo interno, dentro das cabeças, que é um órgão mais importante de todo o corpo, o centro de Cristo. E o sangue que circula em tudo, como um espírito que é enviado a todas as partes da terra, os 7 espíritos de Deus. Então, sobre essa base aqui, que representa o Pai, nós temos uma ondulação aqui, que é o Filho e o Espírito mesclado, como o nosso DNA. E por que eu estou mostrando essa tela antes de começar o assunto? Porque nós vamos entender onde houve o dano, onde a queda danificou. E onde que a queda danificou? A queda danificou o nosso espírito. E uma vez danificado o espírito, a nossa comunhão foi interrompida, nossa consciência e intuição obscurecida. Então, a alma, que é um pêndulo, ou ela está inclinada para o espírito, ou inclinada para fora do espírito, ela se juntou ao corpo e o homem se tornou carnal. E o homem carnal, ele vai expressar o quê? As obras da carne. Por isso que a salvação consiste nisso aqui, na recuperação da comunhão, intuição e consciência. Deus habitando em nós, restaurando a comunhão, para que daí, sim, contendo o próprio Deus em mim, eu possa andar no Espírito, fazendo as vontades do Pai, e não a minha própria vontade, a vontade da minha carne. Para que eu tenha a mente de Cristo, e não a mente do mundo. Para que as minhas emoções sejam ordenadas, vindas do Espírito, e não sejam desordenadas, vindas dos olhos, dos sentimentos. Hoje em dia, o comércio trabalha em cima das emoções. Por que a gente tem um feriado de Páscoa tão famoso? Uma festa cristã que foi paganizada e ela é tão famosa por causa do comércio. Todas as festas cristãs famosas são famosas não por causa de Cristo, mas por causa do comércio. É uma propaganda muito forte em cima de uma distorção de algo que é original. E isso, uma distorção de algo que é original, são as obras da carne. São distorções ou deformações de algo original que Deus fez. Então, meus irmãos, sempre tenham em mente essas questões. Quando fala que andai no Espírito, porque Deus está no nosso Espírito, é nele que nós temos a comunhão. A intuição, o Espírito nos intui, e a consciência, o certo e o errado. Quando o Senhor mora no nosso espírito, nós não precisamos de lei. Porque a lei, o povo de Israel vivia nisso aqui, Não tinha isso aqui funcionando. Eles viviam aqui, Os profetas, que eram homens revestidos pelo Espírito Santo, profeta,
Ele não tinha o que nós temos hoje. O Espírito habitando em nós. Eles tinham um revestimento, uma capacitação exterior no Espírito. E é o suficiente para que ele trouxesse a lei do Senhor, a moralidade, para que aqueles que viviam uma vida na carne pudessem ter algo em que se basear no certo e do errado. Então, veio a lei. Então, eles, a partir de agora, não adulterarás. Antes não tinha nada escrito. Se não tem nada, se não tem lei, não é errado, né? Mas agora nós temos uma lei que diz não adulterarás. Mas isso não é o suficiente para Deus. As leis são impostas à nossa natureza. Sabe por quê? Porque a lei não muda o coração do homem. Então, o Senhor nos encheu com o seu Espírito. E agora a nossa consciência está mais refinada. Não basta só não adulterar. Agora, se eu olhar para uma mulher com uma intenção impura no coração, eu já adulterei com ela. E eu já tenho que pedir perdão a Deus. Então, o Espírito refinou a minha consciência. E eu faço coisas agora em obediência à vontade de Deus que estão acima da lei. E eu não poderia fazer isso sem o Espírito Santo vir. E o Espírito Santo não viria se Cristo não fizesse a sua obra de redenção, se ele não fosse glorificado. Então, as provisões da cruz é o perdão, mas a provisão da ascensão é o Espírito. O Espírito para que nós possamos andar no Espírito. E aí nós desenvolvemos a salvação. Porque agora somos salvos e andamos como salvos, manifestando agora o caráter, a humanidade de Cristo. Não o poder. Não temos condição de manifestar o poder de Deus. E não é essa a proposta. A proposta dele é que nós manifestemos a sua pessoa, o seu caráter. Essa é a obra de Deus. Para que nós possamos ser como ele é. Ele não disse eu faço o que faço, ele disse eu sou, porque para ele é mais importante o ser do que o fazer. E digo mais, o fazer para ele é a expressão do seu ser. Então, fazemos o que somos. Então, nós obedecemos porque somos cristãos. Nós não andamos segundo o mundo porque somos cristãos. E não porque somos melhores do que o mundo, mas porque somos semelhantes a Deus, porque Ele quis assim. Ele quis ter comunhão conosco. Então, irmãos, a obra da carne é um mau cheiro de um homem carnal. Por isso Deus disse lá na época de Noé, meu espírito não vai contender para sempre com o homem, porque ele se tornou carnal. Não tem mais como eu chegar nele, por conta do pecado. E nós podemos ver a expressão da miséria assim que o homem caiu, de não assumir a sua responsabilidade, de culpar a sua esposa, os seus filhos sendo filhos malditos. Um era do Senhor, o outro era maldito. O mesmo pai, a mesma mãe, a mesma criação, mas um recusou o Senhor, rebelde contra o Senhor. Até o Caim, cadê o seu irmão? Eu sou lá o cuidador do meu irmão. Olha como se fala. Se ele trata assim o próprio Senhor, que dirá o seu pai, Adão. E de onde veio isso? Na natureza caída. Eu creio que Adão, ao ver tudo o que aconteceu, as consequências de tudo, deve ter pesado muito o coração, mas muito o coração dele. Mas eles se agarraram em uma promessa. Eles se agarraram na promessa de que o descendente, um dos descendentes de Eva, pisaria a cabeça da serpente. A redenção estava sendo anunciada, o evangelho foi anunciado. E desde então, eles aguardaram, durante todo o Antigo Testamento, a vinda de Cristo. Aguardaram com expectativa naquele que fosse redimir eles, restaurar eles, aquela condição que eles tinham antes da queda. E durante esse trâmite, nós tínhamos a lei. Por quê? O povo foi escravizado no Egito e adquiriu muitos costumes egípcios, que são costumes do mundo. O Egito, na Bíblia, é um tipo de mundo. Então, o mundo, na época, a tendência mundial, toda a moda, a economia, a política, era o Egito. O Egito era o que é hoje a Europa, Estados Unidos, que influencia o mundo inteiro. Então, eles foram influenciados. Então, o Senhor os tirou do Egito, os batizou, passando pelo Mar Vermelho, e os deu uma lei moral. Para que o Senhor deu a lei para eles? Para que eles seguissem a lei? Esse não foi o propósito. O propósito de dar a lei para eles foi para que eles pudessem ver
E eles não cumprem a lei. Nenhum sequer homem cumpre a lei, a não ser Cristo. E a lei foi dada para que eles pudessem chegar aos pés do Senhor e falar, olha, não dá. Mas o que eles fizeram? A carne disse, não dá sim. Na frente das pessoas dá. Mas no interior, não. Por isso o Senhor expôs aos religiosos da época, aos escribas e fariseus. Façam tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas obras, porque eles falam, mas não fazem. Porque eles têm como inimigo deles a própria carne deles. Mas o que importa tem aparência religiosa e não realidade espiritual. Então, meus irmãos, a lei foi dada com o objetivo de descrever uma natureza, a natureza do próprio Cristo. Ele cumpre a lei por natureza, não precisa se esforçar para não adulterar, por exemplo. Ele não vai adulterar, ele não vai ter esse desejo. Esse é o novo homem. E essa é a promessa que ele deu a nós. O Espírito faria em nós um novo nascimento. Nós seríamos um novo homem. Segundo Deus, e não segundo o Adão, com essa mácula no DNA de fazer sempre o mal e procurar sempre. Quando nós fazemos o bem, ele é egocêntrico. Você ser visto, aplaudido. Não. Mas uma nova natureza. E isso é a salvação, que foi distorcida ao longo do tempo pela religiosidade em um lugar bom para ir depois de morrer ou um lugar ruim. Aí, por ego, a gente não quer sofrer nem aqui, imagine depois. Então, a gente começa a seguir um rito, regras, mas isso não é salvação. Queira o Senhor que eu não seja encontrado, que nós não encontremos no seu reino alguém da velha criação. Porque com certeza haverá uma nova república. A carne só tem um jeito para a carne. A morte. A morte. Se houvesse outro jeito, não precisaria do Senhor morrer por nós. Amém, meus irmãos? E na semana passada, podemos ir para o 41, Tiago. Slide 41. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre as primeiras obras da carne. E elas são as mais escandalosas. Nós falamos que Nós falamos que as 3 primeiras obras da carne têm a ver com pecados sexuais, prostituição, impureza e lascívia. E assim começa a lista com pecados que, na época em que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, era completamente comum e não tinha nada de imoral nesses pecados. Que fazia parte da cultura grega, que era a cultura que influenciava a cultura romana e todo mundo da época, né? Exceto os orientais que tinham sua cultura própria. Mas o cristianismo trouxe, né? O Senhor, através do Evangelho, trouxe uma moralidade. Então, esse ensinamento que é para nós hoje, não precisa a pessoa ser cristão, mas a prostituição, a impureza e a lascívia é tão escandalosa para o mundo hoje porque a maioria das famílias, principalmente aqui no nosso país, tem uma base cristã. Então, a nossa consciência acusa essas obras da carne, mas na época não era assim. Não era assim. Né? Então, os irmãos colocaram o fundamento que é Cristo e tiveram bastante dificuldades com as pessoas, com os incrédulos, porque era uma mudança completamente radical na vida da pessoa. A pessoa deixava, por amor e obediência ao Senhor, de fazer coisas que a própria cultura delas impunha. E eles sofriam perseguições por causa disso. A primeira carta de Pedro fala justamente disso, é um encorajamento aos irmãos a permanecerem no caminho do Senhor, porque os incrédulos, eles estavam assediando os irmãos e zombando deles pela sua nova forma de viver. Já a segunda carta de Pedro fala sobre os falsos mestres que entraram no meio dos irmãos para trazer heresias destruidoras e alguns deles avarentos que faziam negócios com palavras mentirosas para enganar os irmãos, tirar proveito deles. Né?
E a carta aos Gálatas, no qual a gente encontra essa lista no final dela, Paulo trata da mesma forma. Ele fala que o problema dela são aqueles judeus que queriam trazer os irmãos de volta à lei. Tá, Cristo não é suficiente, você tem que se circuncidar. E aí Paulo foi radical, né? E não foi à toa que o Senhor permitiu que Paulo fosse dos 12, dos 13, vamos dizer assim, apóstolos, o mais instruído na lei de Moisés. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que é um dos maiores mestres de Israel. Então ele conhecia e era zeloso pela lei, ao ponto de perseguir a igreja. O Senhor permitiu que ele passasse por tudo isso para prepará-lo, para que aquela fé que ele defendia, ele pudesse combatê-la depois da revelação de Jesus Cristo. Então ele chegou e foi radical. Não, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não vai adiantar de nada para vocês. Vocês receberam o Espírito Santo pela observância da lei ou pela pregação da fé? O Espírito que opera agora a salvação de vocês. E ao ponto de o próprio Pedro, deputado por colunas de Jerusalém, se deixar de simular quando vinham os irmãos que eram circuncidados e começou a se afastar dos gentios que não eram circuncidados, e Paulo repreendeu ele na frente de todo mundo. Se houvesse uma hierarquia entre eles, como a Igreja Católica prega, isso não ia acontecer. Jamais. Ia chamar a atenção do Papa, do primeiro Papa. Mas ele disse, sendo tu judeu, você não vive como gentio, mas como judeu, que você adora alguém que foi morto no madeiro, que o judaísmo não aceita como Deus. Se você vive como gentio, por que obriga eles a viver como judeus? Resistirem face a face, disse Paulo. Porque vi que não procedia corretamente. E por que ele fez isso? Para que nenhum jugo da lei pudesse entrar sobre a vida dos irmãos. E a Igreja de Jesus Cristo foi assediada pelo judaísmo durante todos esses 2 anos e é até o dia de hoje. E hoje assediada também pelo catolicismo, pelo protestantismo, judaicos cristãos, que tentam trazer judaísmo com todas as suas ordenanças para os irmãos, aprisionar os irmãos no sistema. Ele vai ter a sua hierarquia, a sua política de promoções e ascensões, e a sua religião e a sua economia também. É que move o sistema. Mas a Igreja de Jesus Cristo não é movida por economia, é movida pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus administra a economia, independente de cada lar cristão e também da igreja como um todo. Quando há necessidade, aqui ou acolá, o Senhor move corações, porque Ele mora dentro de nós, para que possamos acudir uns aos outros. Um corpo que envia anticorpos para todas as partes, a fim de combater aquilo que é estranho ao corpo. Assim o Senhor envia os seus com socorro. Existem até dons de socorro na palavra, para que haja a edificação do corpo de Deus. Essa questão da lei, irmãos, ela é tão forte, né? Porque, de uma certa forma, ela glorifica a nossa carne, como o irmão Paulo colocou, né? Que a carne é a junção da alma com o corpo. Então, os judeus, né, na época do Senhor, que ele veio, que eles foram repreendidos pelo Senhor, eles usavam a lei, né, mas para que fossem glorificados, né? E isso acompanha o homem até hoje, irmãos, né? E não só as leis judaicas, né? Às vezes até coisas a gente tem que cuidar, que hoje eu e a Fernanda estava conversando, né? É um limiar ali, porque a nossa carne, como o Paulo colocou aqui, né, ela só vai mudar completamente na volta do Senhor, quando receberemos um novo tabernáculo, um novo corpo. Né? Então, até lá, essa guerra vai permanecer, né, da carne contra o espírito. Às vezes, coisas que nós recebemos do Senhor, né, mas a nossa carne ela quer se glorificar. Né? Ela quer, de alguma forma, né, se colocar numa posição que não é nossa, é do Senhor.
Né? Porque assim como a lei era o propósito de Deus, e como hoje tudo que recebemos do Senhor tem um único propósito, que é o Senhor Jesus Cristo ser glorificado, né, através de nós. Né? Isso é muito, vou ser rápido, né, mas é muito prático e muito sutil. Por exemplo, a educação dos filhos. Né? A educação dos meus filhos não é para a gente ser glorificado. A educação dos nossos filhos é para que o Senhor seja glorificado, né? Através também da vida dos nossos filhos. E isso expande para tudo. Né? Então, esse é o grande perigo da lei, irmãos. De querer a nossa carne ser glorificada. Né? Que o Espírito Santo nos ajude. O irmão Romeu, certa vez, compartilhou que isso vai ser durante toda a nossa jornada. Às vezes, com coisa, você acaba de compartilhar a palavra, aí vem a sua carne. Né? Que palavra abençoada você compartilhou, né? Palavras do irmão Romeu, né? E é verdade, irmão. Então, assim, que o Espírito Santo nos ajude. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Né? Que a palavra fala que nós sejamos fortalecidos no homem interior. Né? Para que o Senhor seja glorificado. Irmão, o que o irmão Paulo, só mais um minutinho, irmão, colocou aqui no início do ser, né? O poder que nós recebemos não é um poder, na sua essência, é um poder para sermos semelhantes ao Senhor. É por isso que ele fala lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, que todos aqueles que creram no Senhor receberam o poder de serem filhos de Deus. Né? Identidade, ser como ele desejava lá no início, né? Semelhante a ele, no caráter, imagem. Quando o Senhor falou assim, façamos o homem a nossa imagem. A palavra imagem ali, se tu olhar, é caráter. Né? Então, esse é o grande poder, irmãos. É a obra do Espírito Santo no nosso interior, né? De nós sermos transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, após esses três primeiros obras da carne, que são mais carnais, aí nós vimos a idolatria e a feitiçaria, que são irmãs, são obras irmãs. A idolatria é a obstinação de fazer, da nossa carne, de fazer a nossa própria vontade. Então, a gente terceiriza isso, a gente projeta isso para fora e, no passado, era uma imagem, um Deus. Qual é o Deus que vai fazer o que eu quero? Você devota ele. Né? Mas, na verdade, o ídolo é o ego. A vontade minha tem que ser satisfeita a todo custo. E a feitiçaria, como diz o profeta Samuel, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, permanecer em rebelião, longe da vontade do Senhor, é como se você estivesse se comunicando com a rebelião e toda a sua hoste espiritual da maldade. A rebelião é como pecado de feitiçaria. Ele é a obstinação com idolatria. Dos pecados da carne. O Senhor tem um jeito duas maneiras de tratar a obstinação da nossa carne. E uma delas é através da sua palavra, falando conosco, e a outra delas é deixando a gente se arrebentar. Mas se arrebentar, mesmo. Se você não se quebranta por dentro, é necessário quebrar por fora para quebrar por dentro também. Então, só deixa a gente se quebrantar mesmo. Para depois a gente vir igual aquela criança que quer andar longe do pai correndo e bota os dois joelhos no meio-fio e vem correndo depois e bota o pai com o joelho para receber o cuidado. Sábio é aquele que ouve a palavra de Deus e corta a sua própria carne. E isso é o significado espiritual, a realidade da circuncisão. É cortar a carne. A circuncisão verdadeira é essa. Eu quero muito, Senhor, eu quero muito. Mas por causa da tua vontade, da tua palavra, eu digo não para ninguém. Então você está oferecendo um sacrifício espiritual, agradável a Deus. Isso é um sacrifício. Nós todos somos sacerdotes. E esse é o sacrifício que nós temos que fazer. Oferecer a Deus tudo aquilo que não é a vontade dele, colocar para ser queimado no altar, por causa de Cristo. Não poderíamos fazer isso, irmão, se não fosse a obra de Cristo. Ele é o precursor, e um excelente precursor.
Ele passou por todo o caminhar do seu povo. Nada do que nós passamos, não há nada que nós passamos que o Senhor não tenha passado por ele. Todas as sensações que nós temos. Ele experimentou tudo. Porque ele é um precursor e o cabeça. E não ia impor a nós um caminho que ele mesmo tivesse passado. Mas as pedras que ele pisou, nós não pisaremos, jamais. Espinhos que maltratavam o nosso Senhor jamais serão colocados sobre nós. Amém, meus irmãos? E aí nós entramos agora na segunda parte, que vamos concluir as obras da carne e no próximo encontro começar os frutos do Espírito. E começamos hoje com inimizades, que vem na sequência que Paulo fala no livro de Gálatas. Né? E hectra, no grego. 3 tipos de inimizades que o grego traz para nós. O primeiro, havia inimizade entre uma classe e outra dentro da mesma cidade, do mesmo país. Então, Platão diz que em cada cidade havia uma guerra civil entre os que possuem e os que não possuem. Inimizade acerca de classes, né? Pode haver em qualquer comunidade uma guerra de classes que as pessoas de disposição maligna podem facilmente fomentar, visando atingir seus propósitos pessoais maldosos. Número 2, havia inimizade entre os gregos e bárbaros. Havia, escreve P.R. Glover, alguma diferença natural entre os gregos e os bárbaros. Não se podia ir contra a natureza, e a natureza planejara 2 tipos distintos de homem, o grego e o não grego. E a diferença era fundamental. Então, o espírito que produz os motins raciais, segregação das cores, é tão antigo quanto a civilização. E desde o seu início é condenado pela ética e fé cristã. Então, os gregos, eles pode deixar aí mesmo. Então, pode deixar aí mesmo. Os gregos, eles dividiam o mundo assim. Ó. Quem falava grego? Civilizado. Quem não falava grego? Bárbaro. E essa era a divisão. E eles se orgulhavam de ser cidadão grego, de falar o grego, e todos os outros idiomas eram bárbaros. Eles consideravam inferior. Então, essa inimizade é uma obra da carne. Essa separação, essa segregação é uma obra da carne. E 3, a inimizade entre um homem e outro. É mais simples discernir o que é hectra se considerarmos o seu antônimo. O antônimo no grego de hectra, de inimizade, é ágape. Ágape, amor, a suprema virtude cristã, nunca permitirá sentir amargura para com homem algum, e que nunca buscará outra coisa senão o bem dos outros, independentemente de qual seja a atitude dos outros para com ela. Hectra é a atitude da mente e do coração que coloca as barreiras e que tira a espada. Ágape é a atitude do coração e da mente que alarga o círculo, que estende a mão da amizade e que abre os braços de amor. A primeira é a obra da carne e a outra é o fruto do Espírito. Efésios 2,13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne as leis dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Bem, pode passar? Porfias, rixas, do grego eres. Porfia, rixas, contendas. Vou ficar daqui, Thiago. Segundo o livro, né, das inimizades, que também é sutil, né? Recentemente, nós vimos muito isso, irmãos se dividindo por causa de política. Inimizade. Né? É uma obra da carne. É uma obra da carne. Hectra, inimizade, é um estado de atitude da mente para com as outras pessoas. E eres, contenda, é o resultado na vida prática desse estado mental. Para os gregos, Eris, a deusa da contenda, era uma das forças mais malignas da vida, produtora da violência e da...
Tem uma entidade por trás da contenda. No pensamento de Paulo, há duas coisas significativas no que diz respeito a Eres. Eres é um dos males que caracterizavam o mundo ímpio. E aí está em Romanos 1, 29. Estando cheio de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo murmuradores, formadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Segundo os escritos de Paulo, 4 das suas 6 ocorrências da palavra Eres, contenda-se, têm conexão com a vida da igreja. 3 delas se acham na carta a Coríntios. E aqui estão as referências para os irmãos verificarem. É Eres que divide a igreja de Corinto em facções e partidos, que alegam ser de Cefas, de Apolo, de Paulo e de Cristo. É Eres que dividiu a igreja e que trouxe inimizade onde deveria haver amor. Na carta aos Filipenses, Paulo escreve que aqueles que pregam em concorrência maligna contra a sua pessoa e cuja pregação dirige-se à sua desmoralização mais do que à glorificação de Cristo, estão pregando com Eres. Está em Filipenses 1,15. Aqui estamos chegando perto do significado de Eres. Então, irmãos, para mim basta quando eu descobri que Eres, contenda, é uma entidade. Eu me lembrei do livro de Jó. Os irmãos sabem o que aconteceu com Jó? Quando Satanás ganhou a permissão para tocar em Jó, uma das coisas que aconteceu, os sabeus, que é um povo pacífico com Jó, vieram contra ele e mataram os servos dele, mataram o gado dele. Era um povo pacífico, pacífico. Os sabeus, de onde vem a rainha de Sabá, mataram o povo de Jó. Por quê? Quando Deus deu a permissão a Satanás de tocar em Jó. Então, o espírito de contenda chegou. Então, contenda é batalha. Mas, como diz o grego, né, a contenda, ela provém, é a atitude da inimizade, de outro fruto, de outra obra da carne. Eres invade a igreja e torna-se característica da igreja quando os irmãos têm em conceito mais alto as pessoas, os partidos, os lemas e as questões pessoais do que o conceito que tem de Jesus Cristo. Aqui está a nossa advertência. Sempre que Jesus Cristo é destituído do lugar central de uma igreja, todos os relacionamentos pessoais desandam. Vamos perceber a gravidade da coisa. Eu peço misericórdia ao Senhor. Quando o homem começa a pregar, não para glorificar a Jesus Cristo, como o nosso irmão Felipe estava falando ali, mas para exaltar seu próprio conceito pessoal e particular sobre Jesus Cristo. Ou seja, quando o homem prega uma teologia em lugar de um evangelho, quando o homem começa a argumentar a fim de demolir seu oponente ao invés de ganhá-lo, então entra Eres. Eu vou trazer aqui um irmão que vai acabar contigo. Ele vai falar, tudo que você está falando, ele vai falar contra. Ah, se esse irmão for, com certeza não é um homem espiritual. Porque o homem espiritual não entra em contenda. Seu objetivo não é ganhar o irmão e não vencer o irmão. Debate está muito longe de um fruto do Espírito. Agora, se há nos irmãos alguma dúvida e de coração aberto queira se esclarecer algo, então aí sim tem fruto. Né? Paulo, essas 3 colocações que você trouxe ali para a gente, né, que Paulo usou na igreja em Corinto, né, tem que servir de alerta para a gente, que essa potestade, né, age na igreja, né, que só tem a misericórdia. Né? Então, qualquer motivo de contenda, né, de divisão, né, tem que ficar claro para a gente, seja ele qual for.
né, que é uma ação de uma potestade maligna. Uhum. Né? Qualquer motivo que faz... Irmão, não tem explicação. Não é questão de estar certo ou estar errado. É uma ação de uma entidade maligna, de contenda. Seja lá qual for o assunto. Seja lá qual for. Por isso que Colossenses fala que Cristo é tudo em todos. Se o irmão Tiago puder voltar um pouquinho aí, um slide, o irmão Paulo anotou um negócio ali, chamou muito a minha atenção, aquele penúltimo parágrafo ali. Ó. Isso, irmão. Vou ler. Você consegue ler daí? Eu posso... Se tu puder ler, fica melhor, Tá, irmão. Eres, ou contenda, invade a igreja e torna-se característica da igreja quando os irmãos têm um conceito mais alto as pessoas, os partidos, os lemas e as questões pessoais do que o conceito que tem de Jesus Cristo. Ou seja, qualquer outra coisa, né, que nos divide, né, a gente está colocando no conceito mais elevado do que o próprio Senhor. Entendeu? Que nos uniu, como o texto que o irmão leu em Efésios. Assim, Senhor, tenha misericórdia, irmão. Uma palavra de alerta para todos nós, a começar por mim. Sim. Perfeito. Pode passar, mesmo. Vai. Nenhum pecado invade a igreja mais comumente do que contenda. Nenhum pecado destrói mais a fraternidade cristã. Mas contenda nem sequer consegue penetrar na igreja se Cristo for soberano ali. Porque nós resolvemos tudo, irmão. Porque essa entidade, ela trabalha mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo prático, né? Nós chegamos para a reunião aqui, daí eu fui cumprimentar os irmãos, aí o irmão Nilo chegou, estava conversando com a irmã dele, com a irmã Elis, eu fiquei na fila para cumprimentar ela, mas aí eu vim para cá tomar água. Né? Aí o espírito de contenda pode falar assim, poxa, o irmão nem me cumprimentou, virou as costas para mim. E aí, nós que somos irmãos, temos que colocar tudo ali. Irmão, vamos lá, né? Vamos... Puxa, a vida é verdade, irmão. Não virei as costas para a irmã, para Deus, devia ter ficado mais um minuto ali esperando. Né? Ou o contrário, pode lançar no meu. Você viu que a irmã nem olhou para você, cumprimentou todo mundo? Coisas assim, né? Desse jeito. Né? Mas que devem ser colocadas à luz do Senhor. E isso aí é uma situação de muitas outras que podem acontecer. Às vezes, nós falamos a palavra do Senhor, pregamos a palavra de Deus, e algum irmão pode ter aquele sopro no ouvido assim, ó, isso aí foi para você, porque ele sabe toda a sua situação. Então, ele veio para acabar contigo. Isso é contenda, esse espírito de contenda. E deve ser resistido. Né? Eu me lembro do irmão Delcio Meirelles, ele disse que tinha uma irmã bem idosa lá em Minas Gerais, lá, e ela estava conversando assim, os irmãos conversando com ela, e do nada ela soltava assim, sai para lá, Satanás, vai embora daqui. E aí todo mundo ficava assim, o que houve, irmã? A Satanás falou uma besteira aqui, mas já mandei ele embora. Meu irmão contava isso, né, nessa administração. Bom, irmãos, aqui, mais duas cópias da carne. Que semeia, o Senhor abomina, semeia contenda entre os irmãos. E começando pela entidade que faz isso. É abominável diante do Senhor. Ciúmes e inveja. São duas palavrinhas, zelos e tonos. Essas palavras têm um significado muito próximo, porém, zelos tem um sentido bom e um sentido ruim. Ao passo que tonos, toda vez que aparece na Bíblia, é um sentido ruim. Zelos, positivo. O entusiasmo incansável de Deus em cumprir seu propósito. Deus é zeloso. Quando diz que o Espírito arde em ciúmes por nós, esse é o zelo. Zelos, a palavra. Que também tem um significado de zelo mesmo. Um ciúme positivo. Os santos ciúmes de Deus para com seu povo. Ciúmes de um marido. Salmo 69, 9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas do que te afrontam caíam sobre mim. Foi a sensação do Senhor ao ver aqueles cambistas no templo. O zelo pela sua casa me consumiu. Depois que ele mexeu ali, aí decidiu mesmo matar ele. Quando ele mexeu naquele comércio do templo. Porque para vender ali no templo, com permissão dos sumos sacerdotes, né, possivelmente há
né, uma comissão ao tempo. Senão eles não deixariam vender. Não era qualquer um que poderia vender ali. Mas o que eles vendiam ali, irmãos? Cordeiros e animais para sacrifícios. Ao invés de você... E isso é bíblico. Você morasse lá nos confins de Israel, você viesse para sacrificar o Senhor, você tinha que trazer o seu cordeirinho. É para você pegar amor a ele mesmo no caminho, na caminhada, pegar amizade por ele, dar nome, dar água para ele, comida para ele, e depois sacrificar ele. E pensar assim, puxa, eu estou sacrificando o Zezinho, né, o nome lá, o Totó, no meu lugar. Olha que dor, cordeirinho que eu vim lá. Não precisava se dispor. Você podia ir sem nada. Chegava lá, tinha uns caras vendendo um cordeiro para você sacrificar lá. Olha que comodidade, né? Mas o zelo pela casa de Deus fez com que o Senhor destruísse tudo aquilo. E ele não foi julgado, ó, vamos dizer aqui, né? O zelo da tua casa me devorou. E as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Olha que afronta ao Senhor, ao meu Pai. Olha o que estão fazendo aqui no templo. Esse zelo aqui é o ciúme. Um aspecto positivo. O zelo dos judeus pela lei, Romanos 10, 12. O zelo de Paulo pela lei, perseguindo a igreja. É usada essa palavra, né? O zelo dos coríntios por Paulo, os irmãos estimavam Paulo, zelavam pela vida dele. Também é a mesma palavra, zelos. O zelo que o arrependimento produziu neles, nos coríntios. O zelo dos coríntios na assistência aos santos pobres de Jerusalém. É a mesma palavra. Agora, o lado negativo dela. Devemos nos livrar das contendas e ciúmes, zelo da carne. Romanos 13, 13. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e invejas. Ciúmes e contendas são manifestações da carne na igreja, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Jó 5:2, porque a ira destrói o louco, e o ciúme, zelos, mata o tolo. Provérbios 6:34, porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Tiago 3:14, mas se tendes amargo ciúme, zelos, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Tônus. E essa imagem que eu coloquei aqui é o que é tônus, irmãos. O sentimento de inveja diante do sucesso de outros. Isso é obra da carne. Enquanto os zelos, ele tem aquele sentido assim, ó, poxa, o irmão fez uma coisa boa, vou fazer também, eu também quero isso para mim, né? Algo positivo. Tem esse lado do zelos, que é ciúme. É algo positivo de querer imitar, não contra a imagem do seu irmão, mas de querer também participar daquela coisa agradável que está sendo feita, né? Agora, o tônus, não. O tônus é inveja mesmo, é no lado negativo. É que você, além de você não querer ser igual, você queria que ele fosse diferente. Né? Zelos é menos amargo, menos maligno que o tônus. O tônus é onde o zelo pode chegar se não for tratado. É um tipo de dor diante do sucesso alheio. Dor naquilo que é bom no outro. E isso, irmãos, independentemente de qualquer classe social. Eu já tive, vendo lá no Rio de Janeiro, pessoas que têm tudo para ser feliz, mas não são. E sentem uma inveja tremenda de pessoas que não têm nada, mas têm paz e harmonia, e cumplicidade e amor dentro de casa. Sabe? Os insetos atacam o trigo maduro, e a inveja ataca os bons e aqueles que estão crescendo na virtude e na boa reputação. Lutar da inveja e do ódio. Esse filósofo escreveu sobre isso aos gregos.
que usa essas mesmas palavras, tonos e zelos, né? Paulo expõe tonos na lista de pecados que caracterizam o mundo pagão, Romanos 1:29, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, ciúmes ministerial. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade, diz o apóstolo, esqueci por a referência. Mas veja, Paulo expondo as Escrituras, alguns pregam a Cristo por inveja dele, de Paulo, querendo ganhar o zelo do coração dos irmãos. Então, não pregam a Cristo por inveja. De passagem, o equilíbrio. Não há teste melhor para o homem do que sua reação diante da grandeza e do sucesso de outra pessoa. Se isso o levar aos zelos, que é a ambição nobre, a bondade a ser igual, trata-se da obra do Espírito. Mas se o levar a um ressentimento amargo e ciumento, trata-se da obra da carne. Tumos, ira, crises de fúria, mau gênio, uma obra da carne. Os gregos a derivavam do verbo tuem, que significa ferver. Aquela ira, que gênio, ferver. Orger é a palavra usada por Paulo para a ira de Deus. Aspecto característico de tumulus é que é muito violento, porém breve, como um fogo de palha. É essa a obra da carne que leva as pessoas àquele crime passional. Um momento de ira, pegou a faca, o que eu fiz? Já foi. É a obra da carne. Eu coloquei orger, que é a ira de Deus, porque esse tumulus, se não tratado, vai fazer com que a gente enfrente orger, que é a ira justa de Deus. O que é a ira de Deus? Orger é a indignação do Senhor contra o mal, contra algo que não vem do Senhor. Tumulus não é ira acumulada há muito tempo. É o fogo ardente do mau gênio, que se incendeia em palavras e ações violentas e se apaga com igual rapidez. Romanos 2:6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. E quando eu coloquei isso aqui, eu prestei atenção nessa frase que eu nunca tinha reparado na Bíblia. Eu já tinha visto desobediente algumas vezes, mas obediente à iniquidade? Que tragédia. O Senhor fala ali que no fim dos tempos, né, o amor de muitos se esfriará por causa do aumento de iniquidade. Né? Passagem. 2 Coríntios 12:20. Estamos já nos slides finais. Né? E recente, quando chegar, vos não ache como eu queria, mas eu seja achado de vós como não queria. Que, de alguma maneira, haja pendência, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumulto, que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundície e da prostituição e desonestidade que cometeram. Paulo escrevendo aos Coríntios. Irmãos, quando ele chega aos Gálatas e fala sobre essa dualidade, essa batalha, essa é a verdadeira batalha espiritual diária do espírito contra a carne. Aquelas batalhas que a gente ouve por aí as pessoas dizendo contra principados, potestades, ela é ganha dentro de nós. Se a carne, se andarmos no espírito, vencemos qualquer outro espírito. Mas se deixarmos ali, nos inclinarmos para a carne, que é o que aconteceu, e Paulo está advertindo aos Coríntios pela terceira vez, porque os estudiosos dizem que a segunda carta aos Coríntios é a terceira, na verdade. A segunda nós não temos. E os fatos que ele elenca ali na segunda carta. Mas você vê, entre a primeira e a segunda carta, que ele elogia algumas situações de irmãos que se arrependeram dos seus pecados e ele condena outros que permaneciam nos seus pecados.
permaneciam nas obras da carne. Muitas pessoas têm clara consciência de que possuem mau gênio, e muitas delas alegam que não podem evitá-lo, esperando dos outros que aceitem e perdoem suas explosões de ira. A palavra deixa bem claro que semelhantes demonstrações de mau gênio são pecaminosas pelo fato do homem ainda estar preso pelos mais baixos instintos da natureza velha. É bem possível que tal pessoa não tenha plena consciência de que está ferindo os demais e dificultando a convivência. Irai-vos, mas não pequeis. Efésios 4, 26. O único modo de vencer isso é pelo poder do Espírito. Dificilmente a gente vai não pecar na ira, senão pelo Espírito Santo. Por isso, o próprio Deus diz, irai-vos. Por quê? Porque nós nos lidamos com situações onde nós confrontamos a justiça com a injustiça e ficamos indignados, irados. Mas nós não podemos pecar. Ou seja, transformar essa ira numa ação violenta ou em algo que venha ferir alguém. Temos que pegar essa ira e ir até o Senhor e colocar ela diante do Senhor. Senhor, olha o que está acontecendo, Senhor. Tenha misericórdia, ou, Senhor, que o Senhor possa intervir nessa situação. Paulo, um exemplo prático, né, que acontecia lá em casa, na educação dos filhos, né? 3 filhos acabam que em algum momento ali tem um desentendimento. Mas muitas vezes eu chegava e explicava para ele, né, para o Daniel, não sei se ele vai lembrar, né? Tinha um desentendimento e ele se irava e pecava, ou para o Josué também, para a Thalita, né? Eu falava, filho, papai entende que você irou, né, pelo que o irmão fez com você, né? Eu também ficaria irado com isso, mas você precisa ser disciplinado, né, porque você pecou após a ira. Né? Ele perguntava, o que eu vou fazer, papai? Você tem que vir até o pai e falar para o papai o que aconteceu que te provocou a ira, que o pai que vai resolver para você. Né? Agora, você precisa ser disciplinado porque você pecou. Você teve a ira, não está certo. Eu também ficaria irado no seu lugar, mas você pecou a ira. Então, assim, irmãos, isso acontece com a gente, né? Por isso nós precisamos diariamente ir até o nosso Pai Celeste, né? Mas eu estou irado com isso, me ajude para eu não pecar. Amém. E aí os irmãos conseguem entender, discernir o porquê o Senhor disse assim, ó, o Espírito da verdade que estará para sempre convosco e em vós. Por causa disso aí. Ele é o Pai presente que vai falar, Senhor, agora você pecou, irou, pecou, agora você vai ter que se humilhar. Você vai ter que pedir perdão ou aguentar as consequências da sua transgressão, baseado na sua ira. O Espírito diz, mas o Senhor me perdoa? Claro, eu te perdoo, mas as consequências você vai passar. Vai estar comigo, Senhor? Vou estar contigo. Então, pode vir chicotada. Nas costas. E é isso aí, irmãos. Tem muitos irmãos na cadeia. Irmãos que se converteram na cadeia. São nossos irmãos. E nada piores que nós. Eles são tão transgressores quanto nós. Mas agora foram salvos, estão dentro da cadeia. Mas o Senhor não os livrou das consequências dos seus atos. E através das consequências dos atos deles, eles vão ser moldados pelo Espírito. Uns o Espírito vai moldar a liberdade, outros em prisão. Porque ele foi ganho lá. Pior são aqueles que vão para lá e se perdem, e de lá vão para a prisão eterna. Pior ainda. Eles, pelo menos, né, ou vão cumprir sua pena, ou vão morrer lá, mas vão ser libertos assim que morrer. Fechar os olhos e ganhar a liberdade em Cristo. Então, isso acontece. A ira que é egoísta, que provém do orgulho e da sensibilidade indevida para os seus próprios sentimentos, é sempre errada. A ira que visa o bem dos outros e que é purificada do próprio eu pode ser uma arma usada por Deus, que é a justa indignação. Então, irai-vos, não pequeis. Pode passar, meu irmão. Tá? Facções. Irmãos, agora nós estamos nos últimos slides e vamos entrar nas obras de divisão. Facções, heresia, a próxima, eritéia, partidarismo, sectarismo, facções.
Essa palavra descreve um homem cujo é a ambição partidária ou pessoal, e que não concorre a um cargo com um desejo nobre de servir ao Estado, ou à comunidade, ou ao seu próximo, mas que apenas procura satisfazer sua ambição pessoal, seu desejo pessoal pelo poder, ou a exaltação de um partido em concorrência com outros. Eu já pensei em política quando vi isso aqui, né? Mas existe política também dentro da cristandade. É traduzido também como dedicação egoísta aos seus próprios interesses. Eu assumo um cargo público para satisfazer a mim e não aos outros, né? Desenhei aqui a política do nosso país. A igreja em Corinto estava dividida em partidos concorrentes entre si. Na igreja em Filipos, a pregação se tornara um meio de diminuir a Paulo, ao invés de proclamar a Cristo. Enquanto Cristo ficar no centro da vida do indivíduo e da igreja, Eritéia, que é a facção, a ambição pessoal e a rivalidade partidária não poderá sequer começar a aparecer. Mas quando Cristo for removido do centro e as ambições e políticas de qualquer homem se tornarem o centro, certa que, inevitavelmente, Eritéia, a competição pessoal, invadirá a igreja e perturbará a paz dos irmãos. Aquele cargo é meu. Eu tenho que derrubar o meu irmão para conseguir aquele cargo. Isso aí, de postar, Eritéia, facções, uma obra da carne. Dicostásia, dissensões, discórdias, significa literalmente ficar à parte, separado. Essa obra da carne é aquela que eu vou dizer assim, ó, não concordo com isso aqui, eu vou ficar sozinho, na minha casa. Isso é uma obra da carne. Ficar à parte, separado. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Aqui tem um irmão japonês, Kagawa, um irmão japonês, ficou profundamente aflito com esta desunião entre os irmãos, com dissensões, e disse certa vez: não falo inglês muito bem. E, às vezes, quando digo a palavra denominação, denomination, as pessoas pensam que eu falei danação, denomination. E, para mim, isso é a mesma coisa. Porque é o extrato das dissensões, as divisões, e cada um reúne com aquilo que concorda, o que acha melhor. Diferente de você estar no Senhor, né? Pode passar, não? Pode passar. Heresias, heresias, partidarismo, nós vimos 3 obras da carne que são um pacote de dissensões, divisões, grupos, etc. O Daniel pergunta o que é danação. Danação, volta lá. Danação é do dano, de causar dano, de causar prejuízo. Danação é quando você fere, quando você causa dano a alguém. Aí vem do dano, de causar dano. Aí ele está dizendo, o Kagawa aqui, ele disse que denominação e danação, para ele, são a mesma coisa. Pode passar ali. Então, no Novo Testamento, a palavra denota mais comumente um grupo de pessoas que pertencem a uma escola específica de pensamento e ação e que sustentam um tipo de crença. Então, Heireses, por exemplo, são aquelas escolas dos fariseus, dos saduceus, essas são Heireses. A heresia, para nós, no nosso tempo hoje, tem uma conotação diferente do que essa palavra aqui no grego para a época. Então, mas Paulo expõe isso como obras da carne. Você se dividir e não se permitir unir-se por conta de escolas de pensamento diferentes. Isso é uma obra da carne. Ou a preferência por um grupo que pensa como você, e a exclusão de outro que pensa diferente. Isso aí é uma obra da carne. Eu tinha um irmão que dizia assim, se toda a perna for à esquerda, como é que vai ter equilíbrio no andar? Vai ser um saci pererê ali, pulando, né?
Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? De andar. Entendimento doutrinário, né? Exatamente. Uma vez o irmão Stephen compartilhou que ele estava numa localidade para compartilhar a palavra do Senhor. Aí o irmão perguntou para ele, que era um dos presbíteros daquela localidade, como ele entendia sobre a volta do Senhor, em relação se era antes ou depois da tribulação, e ele não quis responder. Né? Se viu sair, né? Não responder aquela pergunta aí. Antes de ele compartilhar, o irmão chamou ele de novo e falou: irmão, eu quero que você me fale agora, como você pensa. Né? Aí ele compartilhou como ele pensava, o irmão falou assim: se você subir para compartilhar, eu não subo. Aí o irmão entendeu, né, por não ser da localidade, que ele não iria compartilhar para não trazer dano para o irmão. Né? Ele não falou nada, mas é irmãos que se dividem por causa de entendimento, né, doutrina. E Paulo fala aqui, ó, heresia em Corinto, grupinho. 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos juntais, não para melhor, senão para pior. Se juntar para pior? Por quê? Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e, em parte, creio, e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros, se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezares a igreja de Deus e envergonhares que nada tem? E vos direis, louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. E o que ele está falando aqui, irmãos? Em todo partir do pão, no primeiro século, quando eles se reuniam para partir o pão, eles tinham uma refeição juntos. Então, eles chamavam isso de ágape. Né? Pode passar a segunda. Isso aqui. E aqui eu vou falar sobre essa festa, a festa do amor, que é o dia do partir do pão no primeiro século. Como é que funcionava? A festa do amor era uma refeição comum, onde todos os cristãos se reuniam no dia do Senhor. Judas Tadeu Lebeu, irmão do Senhor e apóstolo, denuncia em sua carta alguns que maculavam o ágape, a festa do amor, dos irmãos. E aqui o versículo onde ele diz isso, Judas 1,12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Naquele tempo, os irmãos reuniam-se nas casas uns dos outros, e para essa refeição, cada um trazia o que podia, e isso era repartido entre todos em comunhão amorosa. Provavelmente, essa era a única refeição razoável que os irmãos que eram escravos comiam durante a semana. E em Corinto, ao invés de se assentarem unidos, compartilhando da comunhão, eles se assentavam em grupos e sessões, haireses. E ao invés de compartilharem tudo que tinham em comum, cada partido dentro do grupo maior guardava para si aquilo que trouxera. E o resultado era que uns tinham pouquíssimas coisas, ao passo que outros tinham em abundância. Haireses é quando a unidade se fragmenta em grupinhos que fecham o seu círculo para todas as demais pessoas, que não são seus próprios aderentes. Uma igreja fragmentada não é uma igreja de jeito nenhum. Aí entra o porquê. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da carne não levareis para fora, nem lhe quebrareis osso nenhum. Êxodo 12, 46. Ele protege todos os seus ossos. Nenhum deles será quebrado. Salmo 34, 20. Mas, vindo Jesus, como o ouvissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Porque isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, o corpo de Cristo, nenhum dos ossos é quebrado. Não há
divisão no corpo de Cristo. E Paulo diz, eu não louvo vocês com relação a isso. Vocês estão envergonhando os irmãos que não têm nada. Imagina que situação constrangedora, irmão. Mas diante de tantas obras da carne, ou todas as obras da carne, que ele falou, que ele condena na igreja de Corinto, existia um remanescente que ele louvou aí. Mas eu quero que os irmãos prestem atenção numa coisa. Corinto, embora eles fossem, como Paulo diz, né? Vocês são carnais. Paulo já falou isso várias vezes aos coríntios. Expôs eles como carnais, mas eles tinham todos os dons. Se você ler a carta aos Coríntios, você vai ver, é lá que ele fala dos dons, a relação dos dons. E onde ele diz que o amor é o dom supremo. Aquele 1 Coríntios 13, né? Ele fala, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, ele está falando uma exposição de dons. Ele fala uma ordem da igreja sobre o ministrar desses dons. Então, irmãos, os dons é dado para a edificação do corpo. Mas o fruto é a expressão da vida do Espírito, da vida da igreja. Então, Paulo precisava fazer correções em Corinto, porque, embora eles tinham todos os dons, alguns não manifestavam os frutos, mas manifestavam as obras da carne. Então, é possível ter profecia e ser carnal? É possível. Porque isso é um dom para edificação, claro. O dom edifica a igreja. Mas se a pessoa, ela própria pessoa, andar na carne, ela vai usar um dom de Deus para trazer glória para si mesma. Vai se achar o profeta. E vai trazer dano, um dom para ela. Por isso, irmão, o fruto, o Senhor Jesus falou, pelo fruto vocês vão conhecer o profeta. Não se pode colher uva do espinheiro. Mas ele é profeta. Senhor, profetizamos em teu nome. Não tem relação comigo, você não dá fruto. Ele é profeta, sim. Profetizou por espírito, capacitou. Mas você não deixou, não cortou a sua carne. Não produziu os frutos para Deus. É carnal. Então, irmão, não olhe dom, irmão. Não olhe, não vai atrás de dom. Veja o fruto, veja a pessoa, veja o testemunho da pessoa. Para você discernir entre um falso e um verdadeiro profeta, não é a profecia que tem que ser julgada, são os frutos. Pelos frutos os conhecereis. Pode passar, meu irmão? Então, acho que esse aqui eu acho que são os últimos, irmãos. Embriaguez e glutonarias. Mete e comos. E a comos engloba glutonarias e orgias. Mete, bebedeiras, embriaguez, bebedices. Comos, orgias, glutonarias e sensualidade. Mete. No Novo Testamento ocorre em dupla. Em Romanos 13:13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, mas nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Orgias e bebedices são duas coisas que os cristãos devem deixar de lado para sempre. A bebedice era vista como vergonhosa no mundo antigo, mas somente o excesso era condenado. O café da manhã de uma criança era uma fatia de pão molhada no vinho, na Grécia. Na Grécia, a prática comum era diluir o vinho, 2 partes de vinho para 3 de água. O vinho é escarnecedor, Provérbios 21. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Isaías 28:7. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. O sacerdote e o profeta. Seu Deus misericórdia. Pode passar. Por isso foram para a Babilônia. Por essa e outras. Abstinência por amor e não por mandamento. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A liberdade cristã nunca deve se tornar uma pedra de tropeço para os fracos. Pela liberdade, Cristo me libertou. Se o irmão lá, a religião dele não deixa ele fazer tal coisa, eu posso. Sim, não.
pela sua liberdade, outros que não têm domínio próprio vão se destruir. Ah, se o irmão tal faz isso, eu posso fazer também. Pereceu o teu irmão, pelo qual o Senhor deu a vida. Isso que Paulo falava. É abstinência por amor. Veja, o irmão Otmani, ele disse o seguinte, que o padrão do cristão não pode ser inferior ao padrão que o ímpio tem de cristão. Assim, por exemplo, o ímpio não espera que cristão faça algumas atitudes. Tem algumas atitudes, o ímpio não espera. Então, o cristão não pode ter um padrão de cristão inferior ao que o ímpio tem de cristão. Então, assim, que o Senhor nos ajude, irmãos, que essa questão a ele é muito prática, como o irmão Paulo falou, ela pode trazer danos. Né? Às vezes, o irmão tem liberdade para fazer algo, né? O espírito não pesa o espírito dele que aquilo é pecado, mas às vezes nós não devemos fazer para não trazer dano para um irmão que não tem a mesma maturidade. Amém, irmão? Então, assim, que o Espírito Santo seja apto e nós devemos cuidar não somente da nossa maturidade, mas do irmão, de irmãos, às vezes jovens, adolescentes, crianças, né? Porque nós devemos, como o Senhor fez, nós devemos nos privar de algumas coisas, né, por amor aos irmãos. O Senhor disse, Pai, eu me santifico por causa deles. O que ele precisava se santificar? Ele era santo de nascença, mas ele deixava de coisas ilícitas para não escandalizar os apóstolos, os discípulos dele. Se ele falou, eu me santifico por causa deles, ou me separo de algumas coisas que para Deus não... Mas ele deixava de fazer porque eles não tinham habilidade, destreza de lidar com algumas situações, poderiam se perder. Não é questão de pecado ou não, irmão, é questão de amor ao irmão, às vezes, né, para não fazer o irmão tropeçar. Exatamente. Qual é o critério do irmão que nós vamos pressionar o irmão? Tem? Porque, por exemplo, tem um irmão que vai passar alguma coisa em você para escandalizar, para falar. O Cristo, na época dele, ele chamou pelos apóstolos. Mas também os fariseus estavam esperando ele lá falar com a prostituta para falar lá. Sim. Escandalizou ele. Sim, isso é mais no aspecto assim, irmão. Vamos lá. Vamos supor que eu sei que para o Senhor, comida ou bebida não tem nada. Como o Paulo, ele falou aqueles que comiam coisas sacrificadas a ídolo. Ele dá um exemplo disso aqui. Eu sei que comida é comida. Não tem nada do ídolo. Tudo é de Deus. Aí eu vou e como uma comida sacrificada a ídolo. Só que tem um irmão que ele não tem esse discernimento que eu tenho. E aí o que ele vai fazer? Mas se o irmão Paulo faz isso, daqui a pouco ele está lá na macumba, comendo coisa, batendo, consultando espírito, porque ele não tem esse discernimento. Ou, por exemplo, eu, por questão do Senhor mesmo e do coisa pessoal, eu não bebo bebida alcoólica. O álcool me dá vertigem. Não desce mesmo. Né? Mas se eu tenho a liberdade de fazer isso, de beber, eu sei o limite. Porque a bebedeira, que é essa obra da carne que nós estamos trabalhando aqui, estudando, ela é isso. São pessoas que não têm, vai começar e não vai parar. E se ela se converteu nessa fraqueza, se absteve disso, mas ela vê, poxa, mas aí, o irmão Paulo, ele bebe. Ele vai enfiar o pé na jaca. E aí, por causa de mim, do meu comportamento, meu irmão. E isso então, assim, a palavra fala aos irmãos. Né? Então, assim, para eu não fazer tropeçar o meu irmão. O irmão. Né? Não é assim. O adversário, né? Isso, aqueles os fariseus que estão procurando te acusar, né, procurando uma falha no irmão Paulo, eles sempre vão existir. Né? Então, eles vão acusar tanta falha, algo errado, como um dom, algo bom, ele também vai ter como ruim. Né? Essa semana passada, eu vi no trabalho um colega falando assim para mim, Felipe, às vezes a tua fé te atrapalha para você tomar uma decisão. Né?
ele é ímpio, ele não tem noção do que está falando, mas eu tenho bem claro que não, que o cristianismo não é um defeito, é uma qualidade, mas para o ímpio, às vezes, é um defeito. Por exemplo, você amar seu inimigo. Então, assim, o que ele está falando aqui é para o meu irmão. Então, tem a preocupação com os irmãos, nós temos preocupação com os irmãos, né? Não escandalizar, não sermos tropeiros. Você de tropeço com os irmãos. Mas para que a gente convive, então, vamos dizer assim. Porque eu, Às vezes esse irmão ele vai crescer, vai amadurecer e mais à frente ele vai entender, não, isso não tem problema. não tem problema. Né? Mas talvez se naquele momento... A minha liberdade Isso. pode atrapalhar ele naquele momento. Então, tem que ter discernimento que ajudar os irmãos. O Senhor Jesus, ele era chamado de quê pelos fariseus? Comilão, beberrão e amigo de pecadores. Era isso mesmo. Era até impressionar quem até onde. Entendeu? Sim. Ó, o João Batista, aí, o outro lado, né, que você falou dos adversários, né, que ficam procurando ali inimizade, obra da carne. João Batista veio, não comia, não bebia, porque ele era nazireu, ele não comia gafanhoto, mel silvestre, não bebia vinho. Chamavam ele de louco. É um louco do deserto. Jesus veio comendo, bebendo, vinho, tudo. Ah, é um comilão, beberrão, é amigo de pecadores. Então, quem quer encontrar um tipo de escândalo, vai sempre encontrar. Mas, como o irmão falou, e a palavra fala, é escandalizar os irmãos, né? Então, o que a gente tem que fazer, que a palavra fala assim, façai tudo para a edificação. Né? Essa edificação é da igreja, dos irmãos, dos membros do corpo de Cristo. Aqueles que o Senhor tem uns... Exatamente. O que não pode é um irmão encontrar espaço para satisfazer os apetites dele por causa da minha liberdade. E isso ser pedra de tropeço para ele. Você entendeu? Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolo? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isto, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-los. Isso está falando no contexto dos ídolos, né? Ele está falando aos Coríntios, lembra que a gente viu que lá tem um templo Afrodite? Então é isso aí. Romanos 15, 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, os que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Passar adiante. Comos é orgia, mas no grego secular tem um pano de fundo específico. Descrevia, eu quero ver de que vocês vão lembrar, se é igual eu lembro. Descrevia especialmente a procissão alegre pelas ruas e a celebração após a vitória de um homem nos jogos. Carnaval, futebol? Seus amigos o escoltavam e comiam e bebiam comemorando. A palavra no grego secular é usada também como comemoração. Então, comos é visto como uma obra da carne, no sentido daquelas festas e comemorações e procissões onde a pessoa passava, né, e se excedia. No Novo Testamento, ela ocorre em Romanos 13:13 e expressa um excesso no prazer físico e sexual, que é ofensivo a Deus e aos homens. A melhor tradução para a palavra seria devassidão.
Essas duas palavras, bebedices e orgias, descrevem o prazer que se tornou em devassidão. Há somente uma maneira de um cristão vencer sobre todas as obras da carne, andando no Espírito. Amém, irmão? Bom, Paulo, eu ainda estou com uma dúvida referente à pergunta que a senhora fez. Vou dar um exemplo mais prático. Por exemplo, eu tenho os meus parentes que, para eles, a gente usar barba, eles se escandalizam. E aí, nesse caso, como que os irmãos veem? Porque, por exemplo, a gente tem noção que isso não tem problema nenhum. Mas para eles podem se escandalizar. Mas você tem paz? Tem paz. A paz é o árbitro. Mas o grande problema, nesse aspecto que você perguntou, é se o fato de você ter barba está fazendo com que ele venha naufragar na fé. Se isso, por exemplo, no caso, vamos supor assim, eu me converti agora. E aí, eu vim do mundo onde eu tinha problema com o alcoolismo. Para mim, isso aí, eu sou crente agora, eu não bebo mais, mas eu vou na tua casa e você bebe. E daí, o que começa a acontecer? Eu falo, peraí, então não é pecado. Só que para mim porque eu vou passar do ponto. Isso, exatamente. O irmão Tiago, acho que a palavra usada aí, nesse exemplo que você deu, não é escândalo, mas julgamento. Né? Eles não se escandalizem você ter barba no sentido de a fé dele ser prejudicada por você usar barba. Né? Na maioria das vezes, por uma questão doutrinária, né, um ponto de vista, né, eles têm uma visão de julgamento, que você está errado por usar barba. Aqui no contexto que a palavra está falando, é a tua atitude fazer ele tropeçar. Ele fala assim, o Tiago está usando barba, né? Eu também vou usar barba. Isso, entendeu? Na maioria das vezes, quando é uma questão doutrinária assim, né, ocorre muito, não é escândalo, mas um julgamento, né? Os irmãos te julgarem. Né? Eles não estão se escandalizando com você, eles estão te julgando. E nem perdendo a fé dele. Isso, nem perdendo a fé. Sim. Não sei se você entendeu. Não, agora ficou claro. Essa questão de quanto influencia no caminhar dele. Isso, na relação dele com o Senhor. Isso. Fazer ele tropeçar com o Senhor. Sim, ficou mais claro. Se tiverem mais dúvidas, podem perguntar. Pode passar, irmão? Bom, então aqui é o último slide, irmãos. E aqui nós resumimos as obras da carne. Podemos perceber um fato sinistro a respeito das obras da carne. Sem exceção, cada uma delas é uma perversão de alguma coisa boa em si mesma. A imoralidade, a impureza e a lascívia, ou libertinagem, são perversões do instinto sexual que, por si só, é uma coisa bela e autorizada por Deus. A idolatria é uma perversão da comunhão, da adoração, e foi iniciada como uma ajuda à adoração. A feitiçaria é uma perversão do uso de drogas terapêuticas na medicina. A inveja, os ciúmes e as contendas são perversões da nobre ambição e desejo de ser bem-sucedido, que pode ser um incentivo à grandeza. A inimizade e a ira são uma perversão da justa indignação, sem a qual a paixão pela bondade não pode existir. As dissensões e as facções são uma perversão da dedicação aos princípios que pode produzir o mártir. As bebedices e as glutonarias são perversão da alegria do convívio social e das coisas que os homens podem desfrutar de modo satisfatório e legítimo. As obras da carne são expressões de uma natureza caída, degenerada, corrupta, por causa do pecado e por consequência da ruptura da comunhão de Deus com o homem. Então, irmãos, no próximo encontro a gente vai começar aqui. Botei essa cor aqui no slide justamente por causa disso aqui. A cor púrpura é a cor dos reis. Você sabe por quê? Porque ela é a união do azul com o vermelho.
Então, fala de um sangue real celestial. Púrpura é a cor dos reis. Quando o Senhor diz, eu sou a videira e vocês os ramos, todo ramo que dá fruto, né? O pai, que é o agricultor, ele vem e limpa para que vocês produzam mais frutos. Mas o fruto do Espírito, no singular, o fruto. Por isso que eu botei uma tangerina aqui para os irmãos entenderem, né? É um só fruto com vários gomos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra as obras da carne é lei. Né? Contra a prostituição tem lei, a lei fala contra. A impureza, né? A ira tem lei. Mas contra isso aqui, a lei está acima da lei. Então, meus irmãos, assim como fizemos com as obras da carne, permitido o Senhor, nós vamos meditar em cada uma dessas palavras aqui do grego, né, com o propósito de edificação e também de despertar nossa consciência para a nossa batalha diária. Quando Paulo fala, eu rogo que vocês vos apresentem como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é esse sacrifício? É a morte do ego, é a morte do eu, é a carne sendo oferecida. É você suprimi-la pelo Espírito. Porque depois da ressurreição, não teremos mais esse problema da carne. Porque teremos um corpo novo, que não vai fazer guerra contra a nossa alma. Mas, enquanto no nosso tempo de peregrinação, nós temos que lembrar que, assim como o povo de Israel, tudo que foi escrito com o nosso ensino, assim como eles peregrinaram 40 anos no deserto, isso representa a nossa caminhada nesse mundo. É uma caminhada de deserto. É uma caminhada insalubre. Porém, quem está conosco nessa caminhada? Quem esteve com eles durante toda a jornada deles? As 42 estações que eles pararam no deserto, quem estava com eles? O Senhor ia com eles. O Senhor atravessou com eles. Por isso Deus disse, o Espírito estará para sempre convosco, estará em vós. Amém. Não saiam de Jerusalém. Amém. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Se vocês saírem daqui agora, vão ver as obras da carne de vocês. Mas fiquem aqui, todos vocês aqui. Porque do alto vocês vão ser revestidos. E daí sim, aí quando vocês forem revestidos de poder para vencer essa batalha diária, o espírito contra a carne, aí vocês vão para Samaria, vocês vão para a Judéia, vocês vão para Galiléia e todos os confins do mundo. Sabe por quê? Porque vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão expressar isso aqui. Ó. O que eu sou, vocês serão. Vai ser expresso através de vocês. Por isso é importante, irmão, essa questão. Não só dos frutos. A palavra começa com as obras da carne. Por quê? Para que a gente possa contrastar o antes com o depois. Para vermos ali, para sermos testemunhos do que o Senhor tem feito. E isso, irmãos, a religião não pode fazer isso. Não pode fazer. O que ela pode fazer? Exterior, aparência. Você parece ser uma coisa para as pessoas. Você oculta a realidade interior. Mas o Espírito Santo, ele traz isso aqui, ó. São frutos e expressões do caráter de Cristo. E nós temos a alegria de testemunhar que o Senhor tem feito isso ao longo da nossa vida. Amém. Sabe o que o Senhor falou para nós no livro de Apocalipse, no final do livro? A noiva foi dado a ela ataviar-se. Ninguém vai chegar e arrumar a noiva. Ela mesma vai se arrumar. E vai se arrumar com um linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Amém. São frutos para Deus. Amém. Frutos do Espírito. E você sabe, irmãos, que nós, como noiva de Cristo, nós, desse tempo agora, nós somos aqueles que estão mais perto da volta do Senhor. Então, a gente tem que se arrumar mais rápido. A gente tem que se ataviar mais rápido. Por isso é que nós temos todos esses recursos, irmãos. A palavra, a exposição do grego, isso em si mesmo nada significa. Mas por que o Senhor colocou à nossa disposição isso que Paulo não tinha para falar isso aqui? Essa tecnologia,
essa exposição do grego, essa facilidade de você mandar uma mensagem para a gente que está do outro lado do mundo. Sabe por que o Senhor nos permite isso? Porque está perto dele voltar, irmãos. E nós temos que nos ataviar de Cristo. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, estava lembrando desse texto que o irmão Paulo citou, né? E também estou com aquele texto no coração, que quando o Senhor fala para os fariseus e saduceus, né? Errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Né? Então, esse encargo que o irmão Paulo recebeu do Senhor, né? O Senhor está nos revelando, por meio da sua palavra, a Escritura referente à obra da carne. Né? E provavelmente, muito provavelmente, você tem se identificado, visto algumas obras da carne. Não só você, mas eu também. Eu fiquei apavorado. Mas eu também, irmãos. Né? Santa Palavra fala. Né? O Senhor fala assim, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós não vencemos as obras da carne na nossa própria força. Não é na nossa capacidade, não é no tempo que você tem de caminhada. É pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Por isso que ele falou assim, sem mim, nada podeis fazer. Mas Paulo também fala assim, posso todas as coisas com Cristo que me fortalece. Né? O que vai acontecer, então, agora com vocês, irmãos, com todos nós? Uma vez que o Senhor expôs a sua palavra, agora ele vai começar a trabalhar em nós. Como que ele trabalha? Através das... São duas coisas que o Senhor usa. O Espírito usa as circunstâncias e a palavra. Não é só as circunstâncias e não é só a palavra, as circunstâncias com a palavra dele. Eu vou dar um exemplo comigo. Eu comecei a ver, uns anos atrás, o Senhor me mostrando que eu me irava em algumas situações. No momento de tranquilidade, é fácil você não se irar. Tudo bem. Mas quando algumas circunstâncias que o Senhor foi me conduzindo, eu vi que eu ainda me irava. E agora? Agora a gente tem que ir diante do Senhor. Senhor, eu identifiquei essa dificuldade, me ajuda, me socorre. Ele usou as circunstâncias para mostrar uma obra na carne que ainda estava sendo alimentada em mim. Então, são duas coisas, as circunstâncias e a palavra. Aí eu vou diante do Senhor. Aí tem uma outra parte que depende de mim. Que a palavra também fala isso. Eu não vou dar ocasião à minha carne. Eu não vou alimentar a minha carne. O Senhor já me mostrou, eu fui diante do Senhor. Aí, se eu sei, por exemplo, que é um filme que eu vi, que me suscita a ira, irmãos, para que eu vou ver filme? Eu estou falando que não é para ninguém fazer isso, é algo que acontece comigo, tá bom, meus irmãos? Cada um junto. Então, só mostrando como que o Espírito vai trabalhar com a gente. Trabalha com a gente, com vocês e comigo. O Senhor vai levar a circunstância, o Espírito vai te mostrar, você vai diante do Senhor. E dali para frente você não pode mais alimentar a sua carne. É verdade. Tá bom? Você sabe que aquele restaurante, vai lá, ele te serve rápido, o garçom não atende outro, você vai naquele onde atende rápido, não vai acontecer. Podemos orar, então, irmãos? Alguns irmãos querem falar alguma coisa? Podemos orar? Só esse exemplo que o irmão deu, também acontece, irmãos, de circunstância, o Senhor vai te levar, o Senhor nos leva às circunstâncias para exercitarmos. O irmão Paulo vai entrar depois no fruto do Espírito. E o Espírito vai te lembrar. Esse é o momento para você não se irar. As circunstâncias são favoráveis para você se irar, mas eu estou contigo, eu te dou força. E você não se ira, e você vencer aquilo ali também. Também ocorre isso, irmão. Eu falei tom de brincadeira, irmãos, mas é prática. É uma realidade comigo. O Senhor me colocou eu em várias situações que eu não via essas situações antes. Quando foi falado no ano passado,
essas situações começaram a aparecer, e vocês são testemunhas, né, do que aconteceram, e graças ao Senhor eu consegui me controlar, né, e ontem nem deu tempo da gente sentar direito, o cara já tinha servido nós, foi incrível. Experiências diferentes. Vamos orar então. Pai, no precioso nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós clamamos a Ti a tua misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Glória. Pedimos que o teu Espírito e pelo teu Espírito possamos frutificar para o Senhor. Amém. E, Senhor, não nos permita cair em tentação, Amém. não nos permita, Senhor, fazermos aquilo que desagrada ao Senhor. Nos livre de todas essas obras da carne, Senhor. Que pelo teu Espírito, andando no Espírito, nós possamos estar sempre inclinados para o Espírito. Glória. E jamais, como diz as Escrituras, jamais satisfazer as vontades, as concupiscências, Senhor, da nossa carne. Somente pelo poder do teu Espírito, Senhor, nós conseguimos. Em nós mesmos, Senhor. Nós somos apenas expressão desse homem caído, dessa natureza velha. Mas em ti, Senhor, somos mais que vencedores. Amém. E é aí, por isso que nós proclamamos, Senhor, que em ti somos mais que vencedores. Glória a Jesus. Vencendo sobre todas essas circunstâncias, Sim. sobre toda a carne, Senhor. Amém. Frutificando no Espírito para o Senhor, para agrado, para deleite do Senhor, do nosso Pai. Glória a Deus. Nos ajude, Senhor, a caminhar dia após dia. E se errarmos, Senhor, temos um advogado, temos a Glória a certeza, a segurança, a gratidão de termos a destra de Deus, o nosso advogado, Jesus Cristo, nosso Senhor, Amém. que é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agradecemos a Ti pela vida dos nossos irmãos, que o Senhor nos conduza nesses dias até que possamos, Senhor, encontrar com o Senhor. Glória a Deus. Ajuda-nos também nesses estudos, Senhor, que sejam para a edificação da Tua igreja. Sim, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Nosso Senhor, agradecemos. Amém. Amém.